Fala, gente, tudo bem? Então nós estamos aqui para mais um episódio do Guga Convida, aqui no nosso canal Guga Dias TV no YouTube. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante no momento atual, principalmente para lideranças, gestores. Mas eu já quero deixar um recadinho, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também compartilhe com seus amigos, seus parentes, para que esse conteúdo possa chegar a mais gente e ajudar aqui a gente no canal. Hoje nós vamos conversar com a doutora Silvia Moritz, né, psicóloga, e nós vamos tratar, Silvia, de um assunto muito importante, que é exatamente a saúde mental, né, nos gestores, nos líderes e nos empresários, porque nos últimos anos a gente teve um aumento, eu diria que não teve um aumento de casos, mas de casos conhecidos, né? Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada, Guga. Boa tarde, olá para todos. Eu sou Silvia, eu sou psicóloga, fiz a minha formação em Florianópolis, saí de Florianópolis, fui para Curitiba fazer pós-graduação em saúde mental, trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei na clínica e desde então venho aprimorando a minha clínica, trabalhando com autodesenvolvimento e autoconhecimento. E esse tema é muito importante porque depois da pandemia a gente percebeu um aumento nessas necessidades de saúde mental. Eu acredito que ficou revelado o quanto a gente estava deficiente nesse sentido, que já haviam muitos casos de depressão, de burnout, de ansiedade que estavam sendo camuflados pela situação do trabalho. E aí, com a pandemia, todas as mudanças que nós tivemos de saúde, financeira, econômica, sair do ambiente de trabalho, deixar de fazer as atividades no qual a gente se distraía no dia a dia, né? Atividades que a gente fala, escapava um pouquinho de ter que lidar com o enfrentamento, de se olhar para si mesmo e até para as suas relações. A gente percebeu um grande aumento de problemas na saúde mental e isso se reflete no trabalho, com certeza. Esse fato da pandemia e você ficar literalmente em casa durante muito tempo e essas saídas, esses escapes que você falou, era aquela questão da corrida, né, da academia, do passeio no final do dia, no final de semana. Isso mascarava um pouco esses problemas todos, né? Até servia como escape mesmo, né? Mas também ia mascarando porque você estava muitas vezes só vendo um pouco do sintoma e não a causa. E aí, quando você fica muito tempo dentro de casa com a família, você começa a perceber que esses sintomas se afloram mais, né? E aí tem essa consequência de entrar no consultório para tratar essas causas todas, né? Sim, com certeza. Eu acredito que a persona profissional que a gente traz e carrega, ela é muito forte, né? Porque é uma persona que na vida adulta a gente faz questão de desenvolver e nós colocamos muito tempo e energia nisso. E quando a gente se afasta um pouco dessa persona e tem que lidar com as nossas escolhas no âmbito pessoal, no âmbito dos relacionamentos, no âmbito de saúde, a gente consegue perceber que não tem mais muito para onde fugir. Certo. E tem que encarar determinadas coisas que inclusive fazem parte das nossas escolhas. São consequências das nossas escolhas, né? E aí, claro que você vê problemas de separação, problemas de alcoolismo, problemas de crises nervosas que vão acontecendo porque muitas vezes a gente dá muita importância no trabalho, e não que ele não seja, né? O trabalho é muito importante, mas nós esquecemos de tirar um tempo para cuidar da nossa saúde mental e para olhar um pouquinho como é que está a nossa vida pessoal. Perfeito. Silvia, a questão do trabalho, e você falou muito, a questão da persona, né? Nos últimos, pelo menos é a impressão minha, me corrija, que eu acho que nos últimos 50, 60 anos, mais forte nos últimos 40 anos, houve uma ilusão de se criar um personagem para trabalhar
e isso trouxe uma pressão muito grande. Você tinha que ter, até hoje, você tem que ter muito sucesso, você tem que mostrar muita felicidade, você tem que mostrar muita proatividade, né? Esse aumento dos workaholics que a gente viu, né? Os grandes empresários no mundo todo, porque ele é workaholic, ele trabalha, ele dorme pouco, só que o ser humano não é feito para isso, né? Sim, sim. Concordo com você, Guga, e acho assim, esse conceito que utilizam de performance para ser humano, né, é muito equivocado. Performance é para máquina. Nós não estamos aqui para performar, né? E aí nos eleva a um lugar sobre-humano. Então, acaba nos distanciando e trazendo uma ideia ilusória do que é possível. Porque a gente está no mundo moderno, onde as coisas são cada vez mais rápidas. Nós lidamos com um mundo hoje virtual muito grande, que nos traz uma ilusão de que tudo é possível de um dia para o outro, né? A gente perde um pouco a noção de que tem um meio, né? Entre o início e o fim existe uma jornada que você precisa arregaçar a sua manga, se desenvolver e fazer diariamente. E às vezes não é passando 10 horas numa empresa, 12 horas numa empresa que você vai conseguir obter um resultado. Então, o quanto desse discurso está favorecendo, por exemplo, o desenvolvimento de uma empresa em si. O quanto desse discurso acaba ajudando na saúde mental do seu colaborador, das lideranças, né, das diretorias, que com certeza vão tendo cada vez mais pressão, vão sofrendo cada vez mais pressão dentro de um ambiente cada vez mais competitivo. Exatamente. A gente percebe também, Silvio, que essa ilusão, esse personagem que todo mundo precisou criar, né, ele levou um aumento muito grandioso, né, tanto do uso do álcool, como das drogas também. Né? E eu acho que aí começou-se a perceber agora em que aquele personagem que passava 8, 10, 12 horas no trabalho não é a mesma pessoa que em casa. Né? E aí começa-se muito, quando ele se descobre diferente um do outro, os conflitos, não só dentro da empresa, porque eu tenho percebido também que muitos empresários eles dizem assim, mas eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Só que também as outras pessoas mudam, né? E isso acaba criando conflitos, e cria conflitos entre sócios e também na família, porque ele acaba se viciando tanto daquele personagem do trabalho que ele, quando ele chega em casa, ele já não consegue mais desvencilhar. E aí cria um problema de relacionamento familiar, não é? Com toda certeza, né? Quando a gente coloca uma energia muito grande num determinado papel, acaba que os outros ficam em falta. Eu sempre utilizo assim uma metáfora. Imagina que a gente tinha uma roda gigante e cada carrinho é um papel. Esses papéis que nós adquirimos na vida, eles não deixam, é um somatório, ele não vai deixar de acontecer. E se você estiver estacionado, né, em um único papel, vai faltar energia, vai faltar gás para que você possa desempenhar outras atividades. Perfeito. Então, o que a gente sabe o ambiente de trabalho, ele toma muito do nosso tempo. Nós precisamos nos dedicar bastante com o trabalho, mas tem certas relações que precisam da nossa qualidade. Às vezes 5 minutos de qualidade com uma esposa, com um marido, com um filho, para você mesmo é o que basta para que você possa equalizar um pouco as pressões desse tempo ocupado pelo trabalho. Mas para que aconteça essa qualidade, a pessoa tem que ter lucidez. Ela tem que ter um autoconhecimento do que exatamente ela está buscando. E se ela consegue se reconhecer fora dessa imagem do trabalho. Porque ela antes dessa imagem do trabalho, um homem, uma mulher, um marido, uma esposa, um filho, um pai. E quando ela está muito associada à imagem do trabalho, com certeza ela não vai reconhecer essas diferenças e ela vai perder a habilidade de interpretar como é que ela pode lidar com tudo isso. Perfeito. Esse momento que você tira para você, ou com a família, ou sozinho, mas que você possa desplugar esse personagem, acho que é bem importante. E eu uso
algo em que tem algumas pessoas que não gostam, mas, por exemplo, eu tenho um cachorro, né? E uma boa parte do meu tempo, durante a semana, eu trabalho em casa, né? Mas entre todas os momentos em que eu saio da frente do computador, que eu vou trabalhar, né? Que eu preciso parar de trabalhar, tem alguns momentos em que eu simplesmente, né, vou lá, pego o Stark, que é um Shih Tzu, né? E aí eu pego e vou brincar com ele aqui e estudo com ele. E eu sempre percebi que toda vez que eu acabo de falar e volto para a mesa, eu volto bem mais aliviado. Utilizar esses mecanismos é importante para que a tua saúde mental, como você colocou, seja equalizado também, né? Com certeza, né? Tem várias formas e ferramentas de você ir trabalhando no dia a dia, a forma como você pensa e como você se relaciona com as coisas, né? Principalmente no mundo muito acelerado, a ansiedade tem muito a ver com o futuro, né? Eu quero logo chegar lá, eu quero prever o que vai acontecer, e isso coloca a nossa mente num estado super agitado e que muitas vezes causa insônia, depressão, associa a outras questões. Mas, se a gente faz mais pausas durante o dia, se a gente trabalha mais o nosso estado de presença, que é isso que você falou, né? Eu tenho um tempo para me recuperar. Não é assim que a gente faz quando adoece? Uhum. Né? Então, quando a gente adoece, a gente normalmente desacelera naquele dia, procura se alimentar melhor, às vezes chega mais cedo do trabalho, né? Procura dormir mais cedo. Emocionalmente, a gente também deveria ter esse tipo de cuidado, mas não tem, porque ninguém nos ensinou, nós não sabemos o que fazer. Às vezes a gente nem percebe como é que nós estamos, e para que a gente possa perceber, nós precisamos observar um pouco mais os nossos estados emocionais, né? E aí sim atender essas necessidades. Exatamente. E o tratamento ele é muito importante, né? E as pessoas precisam entender, se autoconhecer, primeiro se autoconhecer, né? Para que elas possam entender de que se o comportamento dela muda o ambiente em que ela está vivendo, né? Ou quando a pessoa chega, ou quando o olhar das pessoas desvia de você porque você está sendo um pouco mais ríspido do que o normal, né? Você tentar procurar ajuda, né? Porque isso vai facilitar muito a tua vida, né? E inclusive prever algumas doenças também que acaba a gente ficam sintomáticos, né? A gente vai produzindo doenças que a gente mesmo poderia ter evitado, né? Com toda certeza, né? Nós somos muito autocríticos, né, e autojulgadores, então nós temos uma mania de que a gente pode resolver tudo, e eu tenho certeza que todos podem, né? A psicoterapia em si não é para resolver problemas, mas é um espaço para que você possa identificar o que está acontecendo com você, ampliar a tua capacidade de perceber o mundo ao teu redor, e aí sim lidar com os teus problemas, né, a partir de uma outra visão. Porque exige muito trabalho mental, né? Se a gente ficar só na mente, botar energia só na mente, acreditar que só pelas vias da razão a gente pode resolver os problemas da nossa vida, nós estamos muito equivocados, né? Porque a mente, ela entende preto e branco, ela entende sim e não, e nós sabemos lá dentro que entre o preto e o branco existem muitas nuances de cores. Então tem situações no qual a gente tem que sair um pouco desse controle mental e racional que busca sempre o certo e errado, o sim e o não, e entender que nós temos um corpo em funcionamento que está recebendo impactos psicológicos o tempo todo. Perfeito. E que ele precisa também se autorregular. E às vezes não é aqui que autorregula, né? E é claro que a gente está falando do ambiente de trabalho, do ambiente pessoal, mas nós estamos falando de uma pessoa como um todo. Ótimo. A saúde geral impacta a saúde emocional, que impacta a saúde psicológica e mental, e assim sucessivamente. Então, quando você começa a olhar para essas partes, podendo adequar melhor o teu dia a dia, fazendo uma gestão de tempo adequada para as tuas necessidades, você vai com certeza colher benefícios para isso. Perfeito. E o tratamento, e você tem que notar também, né, Silvia,
somente os gestores, os líderes, os empresários, né? Porque muitos não conseguem compreender que às vezes os seus negócios, eles não estão indo bem, não é porque o mercado está ruim, ou por culpa do outro, só do governo, às vezes é o comportamento dele que provoca, às vezes até nos seus colaboradores, né, uma falta de motivação. Por que eu vou, o colaborador vai pensar, por que eu vou doar 100% do meu tempo, ou 110%, como se diz muito, né, se o cara é um grosseiro, ele não me dá parabéns quando eu faço algo a mais do que eu tenho previsto, né? Então, você entender também de que às vezes o teu negócio vai mal por causa do teu comportamento, que é aí que você precisa também chegar e dizer assim, opa, eu acho que eu preciso de ajuda. Buscar ajuda, né, não é sinal de fraqueza. Com certeza não é, né? Todos nós precisamos, e a gente recorre a diversos profissionais, inclusive na área profissional, né? A consultores externos, consultores internos, departamentos diferenciados que cuidam de assuntos diferenciados, e nem sempre a gente tem esse mesmo cuidado quando a gente está falando de si mesmo. A gente não se observa. E é logicamente que eu entendo que essas pessoas, até durante um tempo, devem seguir. A gente chama pessoas que estão mais voltadas para os seus próprios negócios, ou pessoas que estão mais voltadas para os seus interesses pessoais, mais executoras, e nós precisamos de todas as pessoas, mas quando você sinaliza que tem alguma coisa que não está legal, né, no teu entorno, e você não se sente responsável por isso, mesmo vivendo ali, né, num caso de uma liderança de um gestor ou até de um dono de empresa, você acha que você não é parte principal de uma situação adoecedora, então como é que você vai ser a parte principal quando for o contrário? Né? Quando você tiver que alcançar o sucesso, quando você tiver que alcançar uma realização ou fazer alguma mudança na sua empresa, uma fusão, por exemplo. Porque se você é a cultura da empresa, é a partir de você que tudo vai caminhar. Perfeito. Exatamente isso, né? Aquilo que a gente fala até em liderança, que quando a equipe, né, tem sucesso, não é só do líder, né? E quando fracassa, não é só dos liderados. Com certeza. Né? É um conjunto. Sim. Né? E a liderança hoje, a gente vê até nos homens mais ricos do mundo, né? E isso aconteceu recentemente com o antigo Twitter, o X, né? O Elon Musk comprou o Twitter, trocou de nome, e a rede social teve uma queda muito grande porque ele exigiu no começo até ter uma foto muito famosa de uma das gerentes lá, uma das diretoras, dormindo no trabalho, e ela meses depois foi demitida. Quer dizer, ele também não respeitou nem isso, né? E essa imagem destrói o próprio negócio dele, né? Com certeza. E a gente vê assim, né, Guga, a gente está numa geração hoje que busca cada vez mais experiências, boas experiências. Ela quer ser bem tratada, ela quer ser bem recebida. Todos nós estamos buscando isso, né? Em restaurantes, em hotéis e no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa desenvolver ambientes mais colaborativos. Perfeito. E quando nós estamos voltados só para o negócio, só para o resultado, a gente deixa de se voltar para as pessoas. E as pessoas precisam de troca, né? Precisam de comunicação, precisam de feedback, precisam de conversas de desenvolvimento, precisam se sentir engajadas. Pessoas engajadas, elas abraçam e vestem a camisa da equipe, vestem a camisa da empresa. Só que isso é feito no contato entre os seres humanos, né? Se a gente põe uma tela o tempo todo na frente, a gente começa a perder. Se a gente afasta um pouco o contato com esse funcionário, com esse colaborador, você vai perder muito da sensibilidade que se ocorre no olho a olho com o ser humano. Exatamente isso. Você comentou ainda agora a questão da gente treinar a mente, né? Eu tive um técnico quando eu era atleta,
e ele falava que a gente precisava treinar a mente como a gente treinava o corpo, né? Porque ele disse assim, olha, não adianta você só treinar a parte física do movimento atlético e tal, se você não treina a tua parte mental, porque isso, né, te tira às vezes o bom resultado numa competição, porque você não está tão preparado psicologicamente para enfrentar a pressão, o momento de estresse, né? E até o raciocínio fica difícil de você encontrar soluções para resolver aquele problema, né? Você tem que treinar a mente, assim como você vai para a academia treinar o corpo, você tem que arrumar alguma coisa para treinar sua mente, para que esse resultado dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, possa fluir de maneira melhor, né? Com toda certeza, né? Se a gente parar para pensar, a mente, ela precisa de comando. Se você não direcionar a sua mente para onde você quer chegar, ela vai para tudo quanto é canto, porque a mente, ela está nessa dimensão do imaginário, né? Então a gente precisa direcionar a nossa mente para um determinado local. E a mente é muito fértil, é um campo muito fértil, que pode estar lá nascendo árvores frutíferas ou pode estar lá regando erva daninha. Né? E um bom observador da sua mente vai saber falar isso. Existe um estudo que diz que 90% dos nossos pensamentos diários não chegam a lugar nenhum. Não acontece absolutamente nada, são jogados fora. Nossa. Então é muita coisa. Aquilo que a gente pode pensar e imaginar é muito diferente daquilo que a gente pode executar. E a gente precisa ter essa noção no dia a dia, principalmente no dia a dia de trabalho. Que é importante fazer pausas sim, que é importante descansar, que é importante você pensar na tua saúde mental, que é importante você ter trocas positivas, porque tudo isso vai aumentando o nosso combustível. A nossa energia também é limitada. Nós podemos renovar, né? Com uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um bom descanso, mas ela também é limitada. E isso, se a gente começa a se forçar demais, por mais que tenham pessoas que consigam lidar melhor com um nível de estresse mais alto, né? A gente tem pessoas que vão muito bem em situações de estresse e desafio, mas tem outras que não. E nós precisamos perceber como é que isso opera no nosso dia a dia para poder facilitar. Porque o gestor é esse que vai caminhar junto, né? O gestor é esse que vai abrir porta, ele vai facilitar. E às vezes ele vai trazer uma solução que a pessoa nem sabia que ela precisava, só porque ele conseguiu perceber e fazer essa leitura do outro. E para ter essa clareza, né, de olhar para a equipe e perceber essas soluções, é que você precisa estar bem, você precisa estar bem treinado mentalmente, psicologicamente, você precisa fazer um tratamento. Porque hoje as pessoas, a gente tem falado que são as peças mais importantes dentro das empresas, né? E você reconhece, se você não está bem, você vai começar a tratar todo mundo da mesma maneira. E você vai gerenciar todo mundo da mesma maneira. E tem aqueles em que você pode dar chicotada, né, e o cara vai produzir muito. E tem outro que você tem que colocar no colo, né? Você tem que estar bem mentalmente para poder você gerenciar cada pessoa como ela é, né? Sim, eu acho que num ambiente que a gente está vivendo de inteligência artificial, de programações, né, de uma série de tecnologia nova chegando para nos ajudar, o que sobra? Sobram as pessoas. Esse é o grande diferencial competitivo, né? A gente pode utilizar e se favorecer da tecnologia, inclusive, né, áreas da saúde, o psicólogo, todos nós. E isso é muito importante porque a gente também não tem como frear o mundo e a evolução. Mas olhamos cada vez mais para as pessoas para que a gente possa trazer o que cabe só ao ser humano. Certamente. Tem duas coisas que me preocupa ultimamente, é que a gente não está preparando os jovens nem para o mercado de trabalho e nem para as relações humanas. Né? Parece que está havendo a ruptura está cada vez maior, né? O buraco está cada vez maior, aumentando mais e as pessoas estão ficando distantes. O abismo entre as pessoas estão ficando maiores, né? E essa questão da gente não preparar os jovens, a gente não consegue mais
ter uma evolução que a gente, como sociedade moderna, nós temos, como ser humano, nós temos 100 mil anos e como sociedade organizada, uns 10 mil anos, mais ou menos. Mas a gente veio numa evolução de que a cada geração que vinha, ela ficava mais inteligente que a anterior, porque ela ia se treinando, as necessidades, a evolução. E algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu li um estudo em que, pela primeira vez, nós temos 1 ou 2 gerações mais burras do que a anterior. E isto é um perigo, inclusive, para a evolução humana, né? E para essa relação humana toda, até dentro do mundo corporativo também. Porque se você começa a parar de evoluir, Silvia, eu quero a sua opinião sobre isso, se você para de evoluir intelectualmente, né, elas ficam muito o instinto passa a ser, aí fica raiva, fúria, e aí fica um mundo muito mais crítico, caótico do que a gente já está vivendo, né? Com certeza. Eu acho assim, Guga, a gente está ainda num momento de transição. É muito difícil você prever quais são os impactos dessas situações quando a gente está atravessando, né? Talvez a geração futura ou 2 para frente possam entender o que está acontecendo conosco. Mas quanto mais essas crianças e adolescentes passam num mundo virtual, desenvolvendo uma inteligência que a gente não desenvolveu, né? Porque tem uma inteligência ali que está sendo desenvolvida, mas elas perdem um pouco essa noção do mundo real, né? Do contato social, do trabalhar em equipe, até da psicomotricidade, né? De mexer na terra, de mergulhar no mar, de caminhar, de perceber, se situar no mundo. Eu lembro que a minha mãe falava muito: minha filha, presta atenção no ambiente que você está. Se as pessoas estão falando baixo, você fala baixo. Você não vai sair gritando. Então a gente percebe essa dissonância às vezes das crianças e dos adolescentes, porque parece que eles estão num mundo paralelo. Mas, como eu falei, a gente não tem como frear isso e também ainda é prematuro pensar nos impactos que isso causa. A gente já percebe algumas coisas, né? Porque para você desenvolver determinadas habilidades, você precisa estar no contato. Nossa. Você tem que estar ali vivendo aquilo, né? É no fenômeno que você vai aprender. Eu não posso aprender a ser mãe se eu não for. Eu posso ler sobre ser mãe, né? Mas o meu dia a dia como mãe, eu só vou descobrir lá. Até porque cada filho é um, né? Cada filho é um. Minha mãe teve 5, eles são parecidos fisicamente, mas são com comportamento muito diferente, né? Até porque eu que sou o 5º e o meu irmão mais velho, a diferença é absurda, são 12 anos. Né? Então, quer dizer, o mundo em 12 anos muda, hoje em dia muda mais rápido ainda. Né? Aliás, em 6 meses, hoje em dia, a gente fala no mundo comparativo que a gente faz plano estratégico e plano de negócio, que antes a gente fazia para 2, 4, 5 anos, hoje em dia você faz para 6 meses. Já que 6 meses depois já acabou. Vem um novo aplicativo, uma nova inteligência artificial e muda todo o teu comportamento, não só na família, mas como nos negócios também. Silvia, para nós terminarmos aqui a nossa conversa, eu vou entrar no assunto em que você sabe qual é, né? Porque puxar um pouco aquilo que me afetou durante a vida toda, mas eu acho que é importante para que as pessoas entendam isso. O quanto que a gente conversou de você se autoconhecer, você procurar o tratamento, a ajuda, às vezes é muito importante. E eu estou falando, lógico, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que, aliás, eu já estou vindo para uma corrente, apesar do tratamento, de que esse nome está errado. Não sei se você concorda que o nome também eu acho que está errado, né? Não é tudo isso, porque a hiperatividade, todo mundo está confundindo com a hiperatividade física, e na verdade não é. Sim. Ela é uma hiperatividade mental. Existe um tratamento. Dá uma explanada como é que nós estamos vivendo esse mundo hoje em dia. E nem todo, e essa história, né, Silvia? Todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Não. Né? Não, isso é balela, isso é mentira, né? Com certeza, Guga. A aceleração é diferente do transtorno de hiperatividade, né? A gente não pode confundir essas coisas. Ansiedade, preocupação, medo, isso faz parte, é inerente a gente, nós vamos sentir. Mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem a ver com uma atividade cerebral muito desenvolvida.
E muitas vezes o que acontece, né? Você tem que se encaixar num padrão social no qual não é possível, não cabe, porque nós não estamos acostumados a lidar com diferenças. E a gente mesmo, a própria sociedade, às vezes, estimula o desenvolvimento de certos transtornos, porque nós não sabemos lidar com isso, né? E eu trabalhei no hospital psiquiátrico, a gente tem que dar um diagnóstico, mas eu acho que um diagnóstico ele é algo muito, muito sensível, porque a gente não pode caracterizar uma pessoa de um jeito ou de outro. Nós somos seres humanos em desenvolvimento durante a vida toda. Então nós podemos aprender a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e déficits, porque isso sim todo mundo tem, né? De forma que não nos prejudique na nossa vida pessoal e profissional. E às vezes um transtorno, a gente acaba identificando, né, e diagnosticando um transtorno mais para o tratamento em si, porque é muito ruim você viver, é como se você está fora do esquadro, não consegue se encaixar, né? Uma coisa é a adaptabilidade, outra coisa é eu ter que me encaixar, são coisas bem diferentes. É que colocar uma laranja num cesto de maçã e dizer assim, você não vai ser maçã. Não tem como. Eu até posso me pintar de vermelho, né? Mas não tem como, então eu vou me adaptando, mas eu sei quem eu sou ali. Então é que a gente possa liberar esses diagnósticos, por mais importante que seja, mas eu acho mais fundamental é que a pessoa não deixe de se desenvolver, ela não deixe de ir atrás de se trabalhar, porque a gente aprende a viver com certas situações, todos nós temos, né, as nossas deficiências de alguma forma, todos nós temos os nossos jeitos, as dinâmicas internas de lidar com as nossas situações. Excelente isso. Então, gente, o importante é você buscar o autoconhecimento, né, e você buscar ajuda. Como nós falamos aqui, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né, Silvia? É sinal exatamente ao contrário, é sinal de força, né, de evolução. E, Silvia, para nós encerrarmos, quem precisar da doutora Silvia de uma ajuda, como é que a gente te encontra? Vocês podem me encontrar através do site, www.silviamoritz.com.br, né? Através do telefone a gente pode conversar também, depois eu passo aqui as orientações para a gente poder se comunicar. Perfeito, depois a gente vai colocar aqui na tela aqui para vocês, e fica o convite para vocês assinarem o canal, se inscreverem aqui no canal, né? Apertar o sininho ali para que saibam quando tem um novo vídeo no ar, e também compartilhe, que isso vai ajudar aqui bastante o canal, e até para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que hoje em dia é muito importante. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Esteja convidada sempre. Obrigada. Né, para que a gente possa voltar aqui e discutir isso, que o mundo corporativo, a sociedade necessita muito de ajuda. Agradeço muito, obrigada a todos que assistiram, e ficamos para um próximo momento conversar um pouco mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.